Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é: mentiram a Deus. Você não vai querer perder. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Salmo 40, versículo 5, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Embora muitos pregadores tentam negar isto hoje, as obras maravilhosas de Deus são tantas que ele pode suprir todas as necessidades. Poderíamos passar o resto de nossa vida proclamando tudo o que Deus fez. E ainda assim, não arranhamos a superfície. Ele é tão bom para nós e merece todo o nosso louvor. Salmo 9, versículo 1, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Agora a minha querida sobrinha, Manuelita, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com o hino e testemunho. Olá, meus amigos brasileiros, quanta saudade de você. Eu tenho muita saudade, especialmente das pessoas que eu conheço, que estão escutando este programa de hoje. Eu estou falando com vocês, que eu conheço pessoalmente, mas eu gostaria de conhecer aquelas pessoas que nunca me encontraram comigo. E se você quiser, escreve uma mensagem para mim, me conte sobre você. E se você aceitou Jesus como Salvador com a mensagem, algum dia antes ou até hoje você aceitar, me diga isso. Se você estava longe de Deus e voltou a Deus, me conte isso. Eu gostaria de participar da sua vida, mas também gostaria de saber orar por você.
Então, me conte essas coisas. Hoje irei cantar um hino que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, num tempo de muita provação para mim. Eu tinha eu tinha passado talvez um ano ou um ano e meio depois que eu me formei de Betel e vim para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu passei provações. É muito difícil de ir um canto a outro sem um carro. E na época eu não sabia dirigir. Eu tinha que aprender, na cidade grande, de saber como usar o transporte público. No Brasil é muito fácil, mas aqui nos Estados Unidos é muito difícil. Mas eu aprendi com muita dificuldade. E as provações eram muitas. Naquele tempo, eu era mais velha do que as pessoas da classe jovem, mas eu não era casada ainda, então eu era uma solteira sem nenhum grupo, porque a maioria dos grupos ou era casado, ou era jovens, e eu era um lugar sem grupo. Mas aqui nos Estados Unidos existe um grupo que é chamado grupo de solteiros de uma igreja. E naquele grupo de solteiros havia os solteiros mais novos, e o pastor da igreja tinha um filho que era jovem, e ele decidiu começar um coral com esses jovens, com as pessoas da minha idade. E ensinou esse hino. E queria que eu cantasse parte do solo. Eu cantei, parte do hino, eu não lembro se era solo ou não, mas não havia muita gente. Então, era quase como solo. Tinha uns 3 ou 4 pessoas somente. Mas a gente aprendeu esse hino. Eu estava passando pelas provações e esse hino falou no meu coração. Porque quantas vezes o meu eu queria se erguer, mas eu tinha que escutar a voz de Deus. Preste atenção a essa mensagem. Falou muito ao meu coração e fala ainda. Eu quero que fale ao seu. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, a paciência dar, ensinando a amar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo, assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chego às provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal. Pois tu prometestes que em cada provação tu me sustentarias com a tua mão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chego às provações, eu logo quero agir,
voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor, porque a vitória é crescer em ti, entregando-me todo a ti. A vida é bem melhor. Ó meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar, meu egoísmo assim deixar, que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chego as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus, assim eu deixo te ouvir. Mas é difícil te entregar, meu egoísmo assim deixar, que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chego as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. Mentiram a Deus. O texto de hoje se encontra em Atos 5, de 1 a 11, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti. Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido.
e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença. A primeira coisa que eu quero pedir, Senhor, é que me unge com a tua palavra. Que a mensagem de hoje possa falar aos corações das pessoas que estão escutando. Não sabemos a necessidade dessas pessoas, mas tu sabes. Se as pessoas são crentes, que elas possam chegar mais próximo de ti, desviando-se do mal e se enchendo mais de ti e vivendo mais e mais por ti. Aqueles que têm desviado do seu caminho, que possam voltar a seu caminho e permanecer. Aquelas pessoas que estão escutando, que não te conhecem como seu Salvador, que venham a te conhecer hoje. No nome de Jesus te pedimos. Amém. A mensagem de hoje é: mentiram a Deus. Agora, se você quer saber no texto, mentiram a Deus. Lemos o texto, nós sabemos que Ananias e Safira mentiram a Deus. O porquê não sabemos. Mas lembra, eu cantei. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir. Vamos dizer que Ananias e Safira decidiram que eles iam vender a propriedade e entregar tudo a Deus. Mas chegaram algumas provações para provar se eles iam passar a provação como ouro. Mas, nesse momento, eles pensaram: eu preciso um pouco desse dinheiro para isso e aquilo outro, porque estamos com necessidade. Deus vai entender. Mas, em vez de pedir a Deus para ajudar a suprir a necessidade, decidiram reter um pouco do dinheiro que prometeram dar a Deus. Tá certo? Então, é isso que estamos falando hoje. Vamos ver por detalhe este texto, porque vai dar um pouquinho de claridade a você. Queremos que você receba a mensagem que o Senhor tem para você. E vamos começar do versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. A história desse homem e a sua esposa foi colocada aqui em detalhes gráficos pelo Espírito Santo como um aviso. Porque você pode estar perguntando, por que Deus colocou isso aí? É porque Ele quer que nós vemos que é muito perigoso fazer o que eles fizeram. Então, a gente precisa ter cuidado no que a gente faz. Por isso que é importante que a gente esteja ouvindo a voz de Deus. E não a nosso próprio desejo ou nosso próprio na nossa própria interpretação das coisas. Agora, vamos ver o versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, Ananias reteve parte daquele dinheiro que eles venderam. Mas ele combinou com a mulher também. Ele não fez sozinho. E vamos ver a explicação que meu marido colocou aqui. Proclama instantaneamente a concepção deste grande pecado e o seu engano em ser realizado. Então, a concepção foi grande porque foi premeditado.
Não foi somente a Ananias de última hora decidiu, eu vou tirar esse dinheiro. Não. Ele, junto com a sua mulher, premeditaram a retirar parte daquele dinheiro. E levando uma parte e depositou aos pés do apóstolo. Um plano detalhado com uma aplicação muito ampla foi feito com um determinado propósito em mente. É a explicação. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, certo? Lembramos que estamos vendo, se você não anotou, estamos lendo e estudando Atos 5, de 1 a 11. A gente estudou o versículo 1, versículo 2, agora estamos indo ao versículo 3. Versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Apresenta 2 dons do Espírito em operação: discernimento de espírito e uma palavra de conhecimento. Então, apóstolo Paulo teve um discernimento e o conhecimento do que ele estava falando. Quantos milhões de pessoas que professam ser cristãos estão atualmente mentindo ao Espírito Santo? Você tem mentido ao Espírito Santo? Muita gente que se diz crente estão mentindo. Vamos ter cuidado para que a gente não seja aquela pessoa. Se você mentiu ao Espírito Santo, peça perdão e conserte o que você fez, porque senão você vai ao inferno. E você não quer isso. E retivesse parte do preço da herdade. Aqui detalhe seu plano insidioso e retivesse parte do preço da herdade. É o que Paulo está dizendo. Ele disse então Pedro, aliás, não é Paulo não. Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Vamos ver mais aqui. Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? Se ele tivesse guardado a herança, não era dele para ele fazer o que queria. E vendendo não estava em teu poder, ele podia vender a herança dele ou não, era dele. Mas ele decidiu vender e dar parte a Deus. Isso significa simplesmente que Deus não exigiu que eles vendessem a terra ou entregassem todo o dinheiro recebido à obra do Senhor. Deus não disse que eles tinham que fazer isso, mas eles determinaram o que ia fazer. Eles disseram que ia fazer isso e a outra coisa, por que formasse esse desígnio em teu coração? É o que Pedro pergunta. Isso nos proclama onde o pecado se origina. A gente vê que o pecado se originou dentro deles. Eles usaram isso para fazer o que eles queriam, em vez de procurar olhar a Deus para suprir as suas necessidades. Agora, continuando o versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Está vendo? Eles talvez até nem disseram ao apóstolo Pedro ou as outras pessoas que estavam com ele que ele ia vender a propriedade e dar tudo. Mas eles também não sabiam por quanto que ele vendeu. Então,
Ele poderia ter dito a Deus, eu vou dar somente 10%. Ou eu vou dar, além dos 10%, vou dar 50%, eu vou ficar com a metade. Mas ele não disse isso, ele disse a Deus que ia dar 100% do que ele vendeu para Deus. Isso é o que ele fez errado. E por causa disso, ele não mentiu para ninguém mais, mas para Deus. E isso é muito, muito, muito errado. Deus não gosta que a gente mente. Ele não gosta de mentira. E o que acontece? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ele morreu no local que ele estava. Ele estava ali e caiu e morreu. Porque ele mentiu a Deus. A gente não quer isso para nós. Talvez a gente não morra fisicamente, mas espiritualmente isso vai nos matar. E no fim, o que acontece? O lago de fogo. A gente não quer isso. Se você mentiu já uma vez, peça perdão, porque você não sabia que estava fazendo errado. Mas não faça isso de novo, porque se for, você vai ter consequências maiores. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Teve pessoas ali que viram o que aconteceu e eles estavam com medo. Este é o tipo de temor saudável de Deus que todos os homens devem ter. A gente deve temer a Deus. Temer a Deus que a gente não faça as coisas erradas, mas as coisas corretas, confiando nele, que ele vai suprir as nossas necessidades e não retendo o que a gente deve dar a ele. Deus diz que ele vai suprir as nossas necessidades e ele faz isso. Eu sou um exemplo. Quantas vezes, quando eu cresci, eu cresci no campo missionário. Meus pais, eles receberam ofertas que pessoas enviaram. E teve dias que minha mãe disse, Susan, Davi, Paulo, Michael, James, Felipe, vem cá, nós precisamos orar. Porque não temos nada mais do que sal para a nossa próxima refeição. A gente ajoelhava no chão e pedia a Deus, Senhor, mande comida que a gente precisa comer. O que acontecia? Naquele instante, pessoas batiam na porta da nossa casa e diziam, eu tinha isso aqui de sobra na minha casa. E eu decidi, eu pensei, quem pode usar isso aqui? E eu lembrei, eu pensei, aqueles missionários ali muitas vezes parece que não tem nada. Ou talvez eles possam usar. São 6 crianças, né? Vou levar até lá. Então decidiram trazer para nossa casa. Disseram, será que vocês podem usar isso? Eu tinha demais, eu não posso usar tudo. Sim, podemos, porque você é a resposta de oração que o Senhor mandou. Quanta maravilha! Tinha vezes que a pessoa que trouxe a comida para a gente era um orfanato, onde eles recebiam comida de fora, mas receberam demais e sabiam que ia estragar a comida, então pensaram, tem aqueles missionários, vou levar para eles porque talvez eles possam usar. Pois é, a gente precisava, porque Deus estava escutando a nossa oração e respondeu a nossa oração.
é assim que a gente faz, não é retirando aquilo que a gente disse que ia dar a Deus, mas esperando que Deus vai nos dar o que era, o que precisávamos. Eu estava conversando com minha mãe outro dia, eu estava visitando ela, e ela disse que hoje os meus irmãos estão ajudando a tomar conta da situação de mamãe, porque papai faleceu. E um dos meus irmãos está responsável pelo dinheiro. E ela disse, eu preciso conversar com eles, porque quero ter certeza do que eu tenho, que eu estou recebendo, porque eu nunca deixei de dar o dízimo ao Senhor. Desde que eu aceitei a Jesus, na idade tal, eu tenho dado dízimo ao Senhor e Ele tem me sustentado toda a vida. E eu não quero deixar agora de dar esse dízimo. Que maravilha que esse testemunho da minha mãe. Eu fiquei honrada de escutar esse testemunho dela. E eu não estou falando mal do meu irmão, que talvez ele tenha está tendo isso em consideração. É que eu estou falando, é o testemunho dela, que ela nunca deixou de dar o dízimo. O que é o dízimo? É 10% do que a gente ganha. Tudo isso, além de 10%, é oferta. E Deus diz que Deus dízimos e as ofertas. Então, se Deus toca no teu coração para dar mais, você tem que dar. Mas tudo que você dá, Ele vai te abençoar. O meu marido disse que muitos anos atrás, ele pensou, minha igreja, o povo é pobre, eu não quero pedir oferta. Mas depois Deus começou a falar a ele, não é assim. Eles são pobres, mas quando eles dão oferta a Deus, quando eles dão o dízimo e as ofertas, eu vou abençoá-los. E vou dá-los em dobro. Então, isso quer dizer que se você der a Deus, ainda que você não tenha quase nada, o que você dá, Ele vai te dar em dobro. Você tem que confiar nele. Você não pode dar esperando receber em dobro. Mas você dá porque você quer dar a Deus. E Ele vai sustentar todas as suas necessidades. E até dar em dobro. Então, dobro e recalcado que a Bíblia fala. Então, eu quero que você preste atenção mais a esse texto. Vamos ver o versículo 6. E levantando os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Preparou-o para o enterro. É isso que eles fizeram. E passando, versículo 7, e passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Tá vendo? Se ela estivesse ouvindo a Deus, vamos ver o que acontece aqui, vamos prestar atenção à continuação. Vamos ver o versículo 8, depois eu vou falar o que eu estava querendo dizer. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendesse, portanto, aquela herdade? Tá vendo? Ela entrou porque o marido havia dado tanto para Pedro. E Pedro sabia, porque Deus disse a ele que era errado. Então ele está perguntando, vendesse, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Agora, se ela estivesse escutando a Deus e ao Espírito Santo, ela teria mentido a Pedro? Não.
ainda que não estava com seu marido, ainda que não sabia o que aconteceu, ela teria mudado de ideia e teria dito: não, a gente vendeu por tanto e a gente retirou tanto, não é? Mas ela não, ela disse sim, portanto. Tudo isso parece indicar que esses não eram estranhos entre os milhares que foram salvos, mas eram bastante conhecidos. Ela teve a oportunidade de dizer a verdade, mas não. Ela teve a oportunidade. Ela tanto Ananias como Safira eram bem conhecidos na comunidade. E as pessoas que viram o que aconteceu com o marido dela não tinham dito nada a ela, mas se ela tivesse ouvido o Espírito Santo, tudo seria diferente. Só que ela não ouviu o Espírito Santo, porque ela estava com a sua vontade maior do que a vontade do Espírito Santo. Então, a voz mansa do Senhor, ela não podia escutar. Assim também a gente precisa ter cuidado. A gente pode arrepender antes que é tarde. Como ela teve a oportunidade de arrepender antes de ir a Pedro. 3 horas passaram desde que o marido dela morreu e ela não sabia. Vamos continuar o versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? A pergunta de Pedro é a respeito da tentação do Espírito Santo. Parece implicar que o Espírito de Deus tratou com eles muito, mas sem sucesso. Eles deixaram de lado suas advertências. Aqui está dando a entender que Ananias e Safira, isso não era a primeira vez que eles fizeram coisa assim. Então, aqui era o ponto em que o Espírito Santo disse: não mais, eles não querem me escutar, eu já tentei ajudá-los e eles não quiseram me escutar, agora é o fim da jornada. E o que acontece mais? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Uau, que coisa séria! Parece implicar que o Senhor já havia dito a Pedro qual seria a sua reação, e que os mesmos jovens que atenderam seu marido estavam esperando para fazer o mesmo com ela. Tá vendo? Não precisamos continuar no erro com outra pessoa, com o nosso melhor amigo, o nosso esposo, a nossa esposa, ou outra pessoa qualquer. Não devemos continuar na mentira. Devemos sair da mentira e voltar à verdade. E ela não fez isso. No versículo 10 ainda diz: e logo caiu aos seus pés e expirou. Apresenta o julgamento de Deus, atingindo-a exatamente como atingiu seu marido. Tá vendo? Se você está, vamos dizer, você está numa igreja que está ensinando doutrina falsa. E você sabe que essa igreja está ensinando errado, contra o que a Bíblia diz. E você permanece lá, você está permanecendo no pecado, porque você está mentindo a Deus. Você está mentindo a você mesmo, dizendo: eu acredito nisso. Não acredita, não.
porque é errado. Assim como aquele pastor está ensinando errado, você também vai ao caminho que ele está ensinando. E se ele morre porque ele está ensinando errado, você também morre. Então sai daquela igreja, vai a outra igreja que ensina a verdade. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Nada mais, nada menos. A gente não pode tirar nada da Bíblia, a gente não pode acrescentar à Bíblia, porque é errado. E logo caiu os seus pés e expirou. Acrescenta, aí eu já li essa parte. Então, vamos ver a segunda parte do versículo 10. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Preparou ela para o enterro. Certo? Versículo 11. Vemos, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Aqui diz, em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Você está ouvindo o que aconteceu. Aqui está dizendo os crentes, tantos quanto os que não eram crentes, ouviram. Presta atenção. Você está ouvindo a verdade agora. Arrepende-te antes de ser muito tarde. Na medida em que o Espírito Santo novamente faz a mesma declaração que ele fez no versículo 5, somos levados a perceber que Deus deve ser temido tanto quanto louvado. Também se é para ser conhecido, o mesmo julgamento está acontecendo atualmente, mas não tão diretamente. Não tão dramático. O Espírito Santo é o mesmo, então, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o resultado tem que ser o mesmo. Ele nunca vai mudar do que ele faz. Tudo é o mesmo. E você, se você escreve aí, a gente estudou o texto, Atos 5, de 1 a 10. O versículo diz, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos isto ouviram. O versículo 5. É isso que ele está referindo. A mesma coisa acontece no versículo 11. Porque temeram o que Deus fez. E aconteceu com Ananias, repetiu-se a mesma coisa com Safira. Vamos ter cuidado a não seguir o caminho de Ananias e Safira, a não dar ouvido a Deus. Vamos dar ouvido a Ele. Queremos te dar a oportunidade hoje, tanto quanto os não crentes aceitando ou os desviados voltando. Vamos fazer a oração, que é a oração do pecador. Se você é crente, permanece orando para aqueles que não são, para que eles possam ter a força de orar. Também, a gente vai fazer a oração do pecador. Se você está próximo de alguém que quer aceitar o Senhor, você faça essa oração junto da pessoa. Pois quando eu oro, vou dizer um pedacinho, vou dar uma pausa. Você repete comigo, junto com aquela pessoa que está aceitando. A não ser que você que está aceitando está sozinho, repete também comigo, certo? E no final, eu vou orar por cada um de vocês, tanto os crentes, os que aceitaram o Senhor, os que voltaram. E depois eu vou voltar com umas instruções para que vocês possam fazer para crescer no Senhor, certo? Então vamos orar. Eu quero que baixe a sua cabeça e vamos orar. Querido Pai no céu, querido Deus no céu,
venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz, por favor, me perdoe. E me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, espere para a explicação comigo, espere para as explicações do que e tudo, e também para as instruções para que você possa crescer no Senhor. Agora eu quero orar por vocês todos, certo? Preste atenção. Nosso Deus, nosso Pai, nós vimos a Tua presença. Não sei as provações que cada um está passando, mas Tu sabes. Ajude-os a pausar e escutar a Tua voz. Aqueles que decidiram a Ti como seu Salvador hoje, que possam crescer e também que possam ouvir a Tua voz para crescer em Ti. Aqueles que desvieram possam também crescer em Ti e possam aceitar a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, pedimos também àqueles que são crentes, que estão passando provações, que Tu os ajude e supre as suas necessidades. Cada um, se alguém está doente, possa tocar o seu corpo para que possam ter a saúde. Aqueles que precisam de algo, que estão sem comida, que o Senhor possa suprir as suas necessidades. Aqueles que precisam de uma casa, um lugar de viver, que o Senhor possa lhe dar uma casa, um lugar de viver. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar.
Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então, eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar
na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas, você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer, eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.